Para podermos entender e compreender o período arcaico e clássico da Grécia Antiga, é necessário primeiro estudarmos os processos de diásporas e as comunidades gentílicas gregas. Sabemos, com a chegada dos povos dórios, dá início ao período homérico. É com a chegada dos povos dórios que acontece a primeira diáspora grega, ou seja, o espalhamento dos povos que ali já estavam, que eram os povos jônios, os aqueus e os eólios. Logo em seguida, acontece a segunda diáspora grega, isso já no chamado período arcaico, que é pela segunda vez o espalhamento dos povos gregos, onde vão ocupar todo o litoral do mar Mediterrâneo. Essa segunda diáspora acontece devido ao crescimento da população, para poder trabalhar e se alimentar de uma região de solo tão pobre. E o que nós devemos fazer? Colonizar e se espalhar. Por isso que acontece a segunda diáspora grega. Em 1400 antes da Era Comum, o litoral da Grécia Antiga é militarizado pelos dórios. E foi através desses povos dórios que acontece justamente a primeira diáspora grega, forçando os povos que ali já viviam a fugir para o interior do território grego. No interior da Grécia, essas sociedades vão começar a formar pequenas comunidades chamadas de genos. Essas comunidades gentílicas são comunidades familiares, pequenos grupos que vivem isolados uns dos outros e que têm como principal comandante, ou seja, como líder, o pater familia, que é o mesmo o pai de uma família, da sociedade patriarcal. Ou seja, o pai de uma família mais antiga, mais tradicional, que governaria todos os outros. A partir do século X ao 8, antes da Era Comum, só uma observação. Nos meus conteúdos não falo depois de Cristo, e sim, antes da Era Comum. Por que isso? Porque se eu falar antes de Cristo, estou desmerecendo e excluindo os deuses das outras religiões, porque não existe um Deus melhor que o outro, e tampouco a prova das suas existências. Para me dizer que esse suposto Jesus exista, logo também vou ter que dizer que os demais deuses existem, já que não temos comprovações reais de alguma existência de um Deus. Enfim, a partir do século X ao 8 antes da Era Comum, ocorre o crescimento demográfico dentro dessas sociedades. Esse crescimento demográfico vai levar a uma briga por terras, porque vai faltar terras férteis para as pessoas dessas comunidades. Essa briga por terras leva à desagregação dos genos. Os genos começam a se desfazer, porque vai começar a surgir a propriedade privada. Aqueles que eram mais próximos do pater familia, ou seja, os seus filhos primogênitos, chamados eupátridas, começam a se tornar donos das terras. Os que não tinham terras tornam-se então trabalhadores, ou seja, vão trabalhar para esses eupátridas, e na maioria das vezes tornam-se escravos por dívidas. Esses genos passam a se formar frátias. As frátias, nas suas administrações, eram voltadas para os interesses dos integrantes. Frátias são comunidades fraternais. Um conjunto de demos vão formar as frátias. E dessas frátias vai evoluir para tribos. Ou seja, várias frátias formam as tribos, até chegar nas chamadas polis gregas, ou simplesmente cidades-estado. As polis gregas ou cidades-estado gregas são cidades independentes uma da outra, autônomas, politicamente, economicamente e militarmente. Porém, todas essas cidades-estado têm uma mesma característica cultural, uma herança cretomicênica, que é a língua grega e a religião mitológica. Essas polis gregas também vão se desenvolver. Então, como já falei anteriormente, com o crescimento da sua população e a falta de terras férteis para muitos trabalhadores,
ocorre a segunda diáspora grega, que é a colonização da Ásia Menor, do norte da África, da Península Itálica e da Península Ibérica, dentre outras regiões do Mar Egeu. Então, os gregos começam a colonizar várias regiões próximas da Grécia, que chamamos de segunda diáspora grega. Então, os gregos formam pequenas comunidades. Com a desagregação dos gêneros, formam as frátias. Das frátias, formam as tribos. E das tribos evoluem para as cidades-estado ou polis gregas. Só ressaltando, o período que estou abordando da Grécia Antiga é o período arcaico, que é justamente onde acontece a segunda diáspora grega e também onde ocorre a formação das cidades-estado ou polis gregas. Uma delas é Espartas e Atenas. Nesse período arcaico, várias cidades vão se formar e vão ser governadas em geral por oligarquias, que são justamente os herdeiros das terras do pater familia, que são os eupátridas. Esses eupátridas vão compor um governo que chamamos de oligárquico ou oligarquias. Por que oligárquicos? Porque é governado e exercido por poucas pessoas. Então, no próximo vídeo eu trabalharei apenas com uma das polis gregas, que é Esparta, onde abordarei suas estruturas governamentais, sociais e políticos. Já Atenas, trabalharei no período clássico, que é o período após o período arcaico. Por hoje só e até o próximo vídeo.